Shabbat Shalom, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente fazer os comentários de mais uma paraxá. Hoje eu estou aqui com meu amigo Alex. E tudo bem, Alex? Tudo bem, Shabbat Shalom a todo mundo. É sempre gostoso estar aqui. E como eu sempre falo, a gente aprende tanto estudando isso daqui. Essa aqui é a última paraxá de Gênesis, né? Quer dizer, Sim. tem uma riqueza grande, grande, grande. Conta É, para nós, Nath, o que que você viu aí? Conta os textos. hoje a paraxá é Vayeri, que, né, a gente significa viveu, e ela tá em Gênesis, do 47:28 a 50:26. Ela também tá, a parte da Haftará, em Primeiro a Reis 2, do 1 ao 12. A parte da Brit Hadashah está em Primeiro a Pedro 1, do 3 ao 9. E os Salmos, né, o Terrilim 41. E ela realmente, ela encerra o livro de Gênesis. É uma paraxá que ela completa, né, o livro de Gênesis. E ela tem vários acontecimentos super importantes nessa paraxá, né, Alex? A gente vai falar um pouquinho porque ela descreve os últimos dias de Jacó, né? Todas as promessas, os juramentos que ele pediu, né? Que ele queria ser enterrado na Gruta de Macpela. Também fala sobre a morte de José lá no Egito e que ele também pede para os parentes dele enterrarem ele em Canaã. Mas tem alguns pontos assim que são essenciais nessa paraxá, né? E que aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, que um que eu acho super importante é a bênção de Jacó para os seus netinhos, né, para os filhos de José. E aí conta pra gente, Alex, como é que foi? Pois é, eu não estava lá, mas me contaram, sabe? Me contaram. Não, o que acontece é o seguinte: a gente já falou nas paraxás anteriores a importância da bênção. Quer dizer, nos dias de hoje, acho que as pessoas não dão muita importância na bênção dos filhos, dos netos. Isso é uma pena. Eu acho que a gente que é consciente, deve cultivar isso. Mas o Jacó, ele chamou lá o José, o filho dele, porque ele queria dar uma bênção especial para os netos, né? Ele queria adotar os netos e dar uma bênção especial para os netos, que eram Manassés, o primogênito, e Efraim, o segundogênito, né? Quer dizer, é o segundo aí na história. Só que na hora de dar a bênção, o que que ele fez? Ele pegou e cruzou as mãos. Ele botou a mão direita sobre o Efraim, que era o mais jovem, e a mão esquerda sobre o Manassés. E até o José ficou bravo com o pai. Ô, pai, não é assim. O pai também não enxergava mais direito, mas não era esse o problema. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele falou assim: não, 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 não. Os dois vão ser importantes, só que mais importante vai ser Efraim. Quer dizer, você vê que Deus, na verdade, ele muda a ordem das coisas. Ele sabe exatamente quem é quem. Ele fez isso com o Jacó, né? Jacó veio grudadinho lá no Esaú. Esaú foi o primogênito, mas ele fez isso. Quer dizer, ele faz isso, né? Deus faz essas coisas. E uma coisa muito importante que ele fez foi exatamente na bênção que o Jacó ia dar para todos os filhos. Quer dizer, ele teve esse private, né, meeting com, com o José e os netos, mas ele depois chamou, congregou todos os filhos. E aí em Gênesis 49, ele diz assim, depois, Gênesis 49, versículo 1, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. E aí foi dando uma série de bênçãos para isso, né? Só que o que que é esses derradeiros dias? A gente pesquisou um pouco, né, Natália?
Isso aparece em vários lugares como últimos dias. Esses últimos dias, a gente vai tentar discutir um pouquinho para ver se nós estamos ou não estamos nesses últimos dias. Essa é uma pergunta importante para a gente responder, né? Então, o que que aconteceu? Na verdade, Jacó passou a bênção para os filhos. Para cada um, ele fez uma profecia a respeito deles. E porque Deus fazia a revelação, quando você passa a bênção, Deus revela coisas para você, e foi isso que aconteceu. Ah, e aí a gente pesquisou os últimos dias. Você não quer falar um pouquinho dos últimos dias? O que que você andou vendo aí? Eu fico, a gente estava se perguntando, né? Será que já estamos nos últimos dias? E hoje a gente vê muitas coisas, né? E aí eu queria até pontuar alguns textos que a gente viu sobre isso e que fala sobre, né, os últimos dias, né? Porque a gente vê que a gente já está próximo dos últimos dias ou a gente já está vivendo os últimos dias? Essa é a grande pergunta, A né? grande Será que já pergunta e estamos deve ter uma lá? grande resposta, né? É, isso. E a palavra vai nos mostrar algumas coisas. Então, aqui, em Daniel 2:44 a gente pode ver aqui que Daniel fala assim: na época desses reis, porque Davi também falou para Salomão como ele deveria agir, né? Então, a gente vê que o Senhor ele mostra isso para a gente de diversas formas. Então, ele fala aqui em Daniel 2:44 fala assim: na época desses reis. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão de pedra que se tornou, né, se soltou de uma montanha sem o auxílio das mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, né? O sonho verdadeiro e a interpretação fiel. Então, o Senhor, ele fala isso, né, que o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Da mesma forma, que eles mostravam através da bênção o próximo futuro, né? Como aconteceu com os netos de José, o Senhor também fala sobre um reino que existe e que ele será firmado. Ele é o verdadeiro reino, né? Que é o reino, né, do Senhor. E aí, em Isaías 2 também completa isso falando, nos últimos dias, assim como foi dito lá em Gênesis, também foi dito aqui, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele, né? E ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. E aí, lá em cima, né, lá no finalzinho, no 17 ele fala: a arrogância dos homens será abatida, o seu orgulho será humilhado, somente o Senhor será exaltado naquele dia do Senhor, né? E os ídolos desaparecerão por completo. Aí você fala: tem Deus mais poderoso do que esse, né? Como ele descreveu os últimos dias. Lá na Aftará já estava se falando sobre os últimos dias. Então, e aí completa, né, para completar a parte dos profetas, eu falo que chega em Oséias, no 3:5 ele fala: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, quer dizer, vai chegar esse dia em que todos nós teremos que correr atrás das bênçãos. E aí, Alex, você acha que a gente já está nesses últimos dias? Porque para mim a gente está chegando lá. E para você? Então, olha só, essas profecias que você leu, na verdade, elas não deixam claro, para mim pelo menos, de que a gente está nos últimos dias, mas elas não são as únicas, tá certo? É, Então, elas falam de um tempo futuro, tanto que aquela do Isaías 2:17, ela fala
do que ele chama de Dia do Senhor, ou seja, é o encerramento dos últimos dias. Então, ele está falando do encerramento, mas ele não está falando do início, né? Acho que esse que é um negócio importante. Uma outra coisa importante é em Miqueias, por exemplo, no versículo 5, ele diz o seguinte: todas as nações andam, cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Quer dizer, o mundo é idólatra e nós somos a diferença do mundo, ou seja, nós somos aqueles que exaltam o Senhor, que confiam no Senhor e que proclamam o nome do Senhor. Aliás, é a nossa atribuição, né? Como acreditando em Yeshua, acreditando no que ele fez, nós temos como tarefa proclamar o nome dele o tempo todo. E uma coisa interessante, eu vejo em Atos capítulo 2, já é na Brita da Chá, só que a origem disso está no profeta Joel, né? É. Joel, acho que no versículo 7:38 ele fala disso, em Atos 2 ele fala assim: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E eu vou sonhar. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, nos últimos dias Deus ia entregar o Espírito para a gente ter o Espírito conosco, porque nós precisamos de uma sustentação. E isso aconteceu. Aconteceu num Shavuot, 10 dias depois da ascensão de Yeshua, né? 2000 anos atrás, Deus derramou o Espírito para Ele estar conosco o tempo todo, porque nós precisamos do Espírito de Deus para estar conosco o tempo todo. Nós dependemos 100% de Deus dirigindo a gente, dirigindo a nossa vida, nos sustentando, nos protegendo. Se não é o Espírito de Deus conosco, a vida no mundo é muito difícil. Você vê, o povo é todo idólatra, a maior parte das pessoas. Elas até falam que conhecem Yeshua, mas não conhecem Yeshua. Elas ouviram falar a respeito e acham que isso é suficiente para conhecer. Não, a gente tem que estar de coração voltado para Yeshua, para entender quem ele é, para estar ouvindo o que o Espírito diz para nós. Quer dizer, teve esse derramamento do Espírito naquele dia, 2000 anos atrás. Então, eu diria a você, o Estamos no fim de início dos últimos dias aconteceu há 2000 anos atrás, logo após a ascensão de Yeshua, né, que está documentada ali, em dez Shavuot. dias depois, num Shavuot, né, é, o povo, a festa de Pentecostes, Pentecostes é o nome grego, né, na verdade, porque ele acontece 7 semanas depois do Pêssar, da Páscoa, né? Houve o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo daquela época. E aquilo foi o início dos últimos dias. Essa, para mim, é a resposta. Essa é a resposta. E, Seguimos aguardando o grande dia do Senhor, né, Alex? pois é, a gente precisa saber. Então, o que que a gente faz, já que esses últimos dias iniciaram, né? Mas não terminaram? O que que a gente precisa fazer? Conta para mim, Natália. Você É, que sabe tudo. eu não sei nada, eu sou dependente total do Espírito Santo do Senhor, porque olha.
Como a gente fica, né? A gente, todos os dias a gente se arrepende, a gente luta, né? Igual a gente viu numas para-choques atrás, que a gente tem que lutar contra a gente mesmo, né? Descobrir o que o Senhor quer de nós. E a gente, o Senhor mostra para a gente na própria palavra dele como a gente deve proceder sobre algumas coisas, né? Porque os últimos dias realmente estão lá atrás, desde lá de trás eu acho que Yeshua, ele nos mostra o caminho. E aí a gente tem que seguir esse caminho, né? Essa verdade, essa vida que é Yeshua, né? E aí, como a gente deve proceder com isso? E aí eu busquei num texto, em 1 Timóteo 3 diz tudo que a gente não deve fazer, Alex. Então, a Isso já gente ajuda, deve isso já ajuda. a Já gente ajuda. deve se afastar de algumas coisas, assim. Então, como a gente vive, né? A gente em 1 Timóteo 3 vamos colocar a partir do primeiro versículo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. A gente vê muito disso hoje, né? Muito. Então, a gente deve se afastar disso, né? Buscar viver de uma forma diferente dessa, porque hoje a gente vê muito, né? Até exemplos básicos, a desobediência aos pais, a ingratidão, né? Tudo assim, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, esse é um dos pontos, né? Como a gente não agir para esses últimos dias. Você tem mais alguma coisa, Alex, para complementar para a gente? Então, tem o como agir, né? Que você É. falou do não agir. Eu achei muito, muito interessante esse versículo. Ele está em Tiago, Tiago, capítulo 5. Ele diz assim: veja, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Falei 3 vezes, então você tem que prestar atenção. Aí grava. É. Portanto, irmãos, a partir do versículo 7, Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O Senhor vai retornar. O Senhor vai retornar. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso foi falado também há 2000 anos atrás. Ele ainda não voltou, mas essa esperança existe no nosso coração, porque a gente vê as coisas que se falam dos últimos dias, gente escarnecendo os outros. Em 2 Pedro, ele fala assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando de Deus, você pode imaginar isso? Zombando e seguindo suas próprias paixões, criando ídolos para eles mesmos, né? Às vezes a própria pessoa é ídolo. Então a gente tem que ter essa esperança. E a gente não pode se distanciar da palavra do que Deus falou para nós. Nós temos que estar ali lendo a palavra, conhecendo a palavra, e Yeshua vai dar para a gente o sentido disso tudo. Ele vai fazer isso através do Espírito dele que está aqui presente, que quando ele subiu aos céus, ele falou assim: ó, eu vou, o Pai vai mandar um consolador, que é exatamente o Espírito que está junto conosco, que se você acredita em Yeshua, como eu acredito, como a Natália acredita, ele está dentro de você e ele está te dirigindo o tempo todo, o tempo todo.
eu acho que a gente podia ficar falando o tempo todo isso aí, mas eu queria ler um pedacinho de 1 Pedro, capítulo 1, que é uma bênção, na verdade, né? Ele fala assim, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, né? Que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele estava falando que exatamente eles tinham esperança nessa ressurreição de Cristo, ele já ressuscitou. E nós agora temos que ter esperança no retorno dele. E sem esperança a gente não consegue viver. Que a esperança ela dá um horizonte para a gente, ela fala assim: olha o que você vai ver aqui. Você vai ver coisas ruins acontecendo, mas isso são o quê? Isso são sinais de que o retorno de Yeshua está próximo para buscar a gente, para que a gente viva junto com Ele no reino de Deus, num reino maravilhoso, onde você não vai ter doenças, onde você não vai ter dores, onde você não vai ter tristeza, onde você não vai ter esperança. É isso que a gente tem que ter. E ele termina assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, para mim, para você, para Natália, para todos nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessários, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, essas tentações são a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então temos que ter essa fé. É. E não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas da minha parte eu queria desejar um Shabat maravilhoso para vocês. Lembrando dessas coisas que nós trouxemos hoje para vocês, porque é isso que a gente precisa da esperança e a certeza de que Yeshua vai completar esse trabalho e nós vamos estar recolhidos com ele. Amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, Natália. pessoal. É isso aí. Que a alegria do Senhor seja indizível dentro de nós, a Amém. fé, a esperança, né? E tudo aquilo que Ele tem para nós nesses últimos dias. Shabbat Shalom a Shabbat todos. shalom, gente. Até mais. É.